Olá a todos! Hoje a gente vai dar uma introdução sobre o Intel Xeon Phi KNL. Essa apresentação é composta pelos autores Bruna de Lima, Carlos Silva e Felipe Moreira. O Xeon Pi é uma série de processadores de múltiplos núcleos de arquitetura x86, produzido pela Intel para uso em supercomputadores, data centers e servidores. Ela foi baseada no projeto de uma GPU produzida pela Intel que foi cancelada, e as tecnologias desenvolvidas nesse projeto foram reaproveitadas no projeto dessa série. Essa apresentação é sobre a segunda geração dessa série, Knights Landing, ou KNL. A tabela embaixo mostra algumas informações que vão ser detalhadas mais adiante na apresentação. A arquitetura Many Integrated Core, ou MIC, combina múltiplos núcleos Intel em um único chip, com o objetivo de ser usado em aplicações que precisam de um alto grau de paralelismo, como supercomputadores ou data centers. Essa arquitetura ela difere de outros chips multinúcleo pela escolha desses núcleos, que, embora tenham relativamente pouco poder computacional, podem ser aglomerados com o objetivo de alcançar um número absurdo de núcleos por chip. Os chips Knights Landing possuem até 72 núcleos, cada um capaz de realizar operações paralelas pelo suporte a SIMD, um tipo de operação na qual uma mesma instrução é aplicada a diversos dados. Geralmente esse tipo de operação é aplicada a vetores e matrizes, e na imagem fica bem claro a diferença na eficácia entre o modo escalar, no qual cada elemento é somado um de cada vez, e o paralelo, onde blocos do vetor podem ser somados de uma vez só. O Intel Xeon Pi consiste em até 72 núcleos de arquitetura Intel. Para que tantos núcleos de unidades funcionais acessem e se comuniquem entre si, interconexões cuidadosamente projetadas são necessárias para manter a memória, dados, controlar o tráfego entre os núcleos e as várias partes do chip. A figura ao lado mostra o layout lógico do coprocessador Intel Xeon Pi, composta por núcleos do coprocessador, VPU, que são unidades de processamento vetorial, cache L12 e interface 1 core, diretórios de tags, interconexão de anel, que faz a interconexão entre os núcleos e o resto dos componentes do processador, o controlador de memória, que faz a interface entre o anel e a GDDR, a interface PCIe, que faz a interconexão com o barramento PCIe. Um chip do Knights Landing é formado por 38 telhas. A imagem à esquerda é um chip, a da direita é seu diagrama, e embaixo uma telha. Cada telha é composta de 2 núcleos, cada um com 4 threads, 2 unidades processadoras de vetor ou VPU, a cache L2 dividida entre os 2 núcleos e a cache L1, que é individual a cada núcleo. A VPU é dividida em 5 unidades. A unidade de front-end, ou FEU, que é formada por uma cache de instruções e uma TLB para instruções. A unidade de alocação, que lê 2 microoperações por ciclo da fila de instruções e aloca recursos para as operações, como por exemplo um buffer que armazena resultados intermediários dessas operações. E depois de passar por essa unidade, as operações são enviadas para uma das próximas 3 unidades, dependendo do seu código. A unidade de execução de inteiro, ou IEU, que executa as microoperações relacionadas a inteiros e também é capaz de executar instruções transcendentais, como exponencial ou logaritmo. A unidade de execução de memória, ou MEU, que executa operações relacionadas à memória e realiza pedidos de busca para erros, caso ocorra um erro na cache de instruções ou na TLB. E por último, uma unidade menor que também recebe o nome de VPU, que executa operações de vetores e números de ponto flutuante. Essas unidades não são exclusivas entre si. Uma operação pode ser enviada a mais de uma dessas unidades. Por exemplo, uma instrução de adição com um operando na memória será enviada primeiro para MEU para ler a fonte e então para IEU para executar a operação. A pipeline é dividida em 7 estágios para instruções gerais e mais 6 estágios na pipeline de vetores, que lida com as instruções de vetores e números de ponto flutuante. Na pipeline principal, o estágio PPF busca instruções para uma thread e o estágio PF seleciona a thread a executar. Os estágios D0 e D1 decodificam a instrução e no estágio D2, o processador lê os registradores, computa o endereço e busca os dados da cache que forem necessários para a operação. Em seguida, elas são de fato executadas e quando as operações alcançam o estágio write-back, seus resultados são enviados para seus destinos e as instruções terminam.
Na pipeline de vetores, se existem duas instruções independentes tratando de números de ponto flutuante, a pipeline pode transmitir uma instrução por ciclo. Se existem dependências de dados entre as instruções, a instrução dependente precisará esperar até que dados sejam produzidos pela primeira instrução e transferidos por um desvio interno, como mostra a figura de baixo. Nessa pipeline, o estágio E detecta se há alguma dependência e espera até que essa dependência seja atendida. Os estágios VC1 e 2 realizam vários tipos de operações em vetores ou números de ponto flutuante. Os estágios V1 até 4 realizam operações de adição e multiplicação. E no write-back, os conteúdos dos registradores são enviados a cache. O Intel Xeon Phi possui alguns tipos de registradores, entre eles, ao qual vou citar, os registradores de vetor, de máscara e de status. Então, o estado da VPU em cada thread é mantido em 32 registradores de vetor gerais, esses de 512 bits. A gente tem 8 registradores de máscara de 16 bits e o registrador de status. Os registradores de vetor operam em 16 elementos de 32 bits ou também podem operar em 8 elementos de 16 bits. O registrador de status mantém o estado de cada operação em vetor, que pode ser checada posteriormente por exceções. O Intel Xeon Phi ele utiliza as caches L1, que tem 32 KB per core, e L2, que tem 512 KB per core. Sobre seus barramentos, eu vou citar o barramento PCI Express, que conecta o coprocessador Intel Xeon Phi a um processador Intel Xeon, também conhecido como host. Temos o barramento de gerenciamento do sistema, que faz o controle do ventilador do sistema para placas com dissipador de calor passivo. Esse barramento de gerenciamento de sistema também pode ser utilizado para integração com o controlador de gerenciamento de nó usando o protocolo Intelligent Platform Managed Bus. Também temos o barramento de sensor, que permite o monitoramento térmico da placa, energia de entrada e sensor de corrente para controle de ventoinha e energia. Uma coisa que eu posso citar é que a arquitetura se utiliza de barramento em anel ultra largo para conectar os processadores e as memórias. Também tem uma unidade de controle de transação, que é TCU, que conecta o barramento do sistema ao barramento do anel interno do núcleo do processador, implementando o mecanismo de DMA e buff para controlar o fluxo de dados do barramento do sistema para o mecanismo de criptografia, descriptografia de interconexão do anel. Todos os modelos da série KNL podem aumentar o auge de sua velocidade, adicionando 200 MHz à sua frequência base, usando somente um ou dois núcleos. Quando utilizados de 3 núcleos, que é o número máximo, os chips também podem aumentar a frequência base por 100 MHz. Então a gente tem uma tabela aqui que mostra um pouco sobre a frequência, ela normal em modo turbo e comparando com cada modelo. O Intel Xeon Phi é construído de forma que a camada do SO driver do coprocessador, a camada MPSS, gerencia os requisitos de energia de tempo de execução do hardware. Existem vários estados de gerenciamento de energia implementados pelo coprocessador Intel Xeon Phi e controlados pelo software do sistema e do aplicativo, sendo eles o modo turbo, modo P estado do pacote, 6 estados principais e M estados de memória. O Intel Xeon Phi é uma arquitetura projetada para permitir aplicativos de computação científica e técnica em áreas tão disparáveis como previsão de tempo, ciências médicas, exploração de energia, manufatura, serviços financeiros e pesquisa acadêmica. Todos esses domínios de computação técnica dependem de aplicativos altamente paralelos. Se tais aplicativos forem considerados adequados para a arquitetura Xeon Phi e se forem programados corretamente,
O Xeon-Pi permite um desempenho e eficiência de energia muito maior do que o pode ser normalmente obtido. Um dos exemplos de aplicação é o supercomputador Stampede, que foi um dos computadores mais importantes dos Estados Unidos para pesquisas científicas. Essas foram as fontes utilizadas para o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada a todos.